Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos estudos sobre os processos e os procedimentos, nós reservamos este bloco para falar dos chamados atos de comunicação processual, mais especificamente da citação e da intimação. Pois bem, vamos começar analisando a parte conceitual. O que é citação, professor Campidelli? Vamos lá. Citação é o ato processual que completa a relação processual e que tem por objetivo chamar o acusado para o processo penal, dando a ele conhecimento da acusação e oportunidade para exercer a sua defesa. Então, citação é um ato processual. E esse ato processual, ele vai completar a relação processual, porque nós vimos que o processo ele se inicia quando o juiz recebe a peça acusatória, a denúncia ou a queixa. Então, quando o juiz recebe a peça acusatória, é dado início ao processo, mas até então o processo tem o quê? Tem o Estado juiz e a acusação. Nós precisamos trazer para o processo também o acusado e sua defesa. Então, por isso, a citação completa a relação processual, porque ela traz para o processo o acusado. E este acusado, ele então, por meio da citação, ele é chamado para o processo e toma conhecimento de que uma acusação foi recebida contra ele e que ele, então, deve exercer a sua defesa. E se ele não puder pagar um advogado, ou se ele não quiser fazer nada em relação àquilo, o Estado nomeará um defensor para realizar a sua defesa técnica, né? Porque pode acontecer do sujeito ou não ter recursos para pagar um advogado, ou não está nem aí. Recebe a citação, não quero saber de nada não, juiz, MP, estou nem aí. E aí, como ninguém pode ser processado nem sentenciado sem defensor, é o que diz o artigo 261 do CPP, e como a falta de defesa técnica é hipótese de nulidade absoluta, é o que diz a súmula 523 do STF, se o sujeito não puder pagar um advogado, ou ele não quiser constituir um advogado, uma vez citado validamente, ele não apresenta a sua resposta à acusação, o juiz então nomeará um defensor para fazer isso, dando vista a esse defensor nomeado por 10 dias, para que ele possa tomar conhecimento ali daquele processo penal e apresentar a resposta à acusação e, a partir daí, também dar continuidade àquela defesa técnica, tá bom? Então, citação, esse ato processual, que vai completar a relação processual, trazendo para dentro do processo o acusado, dando ciência a ele de que uma peça acusatória foi recebida contra ele, para que ele possa, com esse conhecimento, exercer a sua defesa. Tá bom? A falta de citação é hipótese de nulidade absoluta. Isso está lá no artigo 564, inciso 3, a linha E do CPP. Agora vamos lá. Em regra, a citação deve ser pessoal. Em regra, a citação deve ser pessoal. Se o acusado estiver preso, a citação pessoal é obrigatória. Então, são duas coisas diferentes. Em regra, a citação é pessoal. Mas toda regra tem exceção. E nós temos duas exceções. Nós temos a citação por hora certa e nós temos a citação por edital. Então, embora em regra a citação ela seja pessoal, nós temos duas exceções importantes. A citação por hora certa e a citação por edital. Agora, se o acusado estiver preso, o artigo 360 do CPP fala que, neste caso, ele deverá ser pessoalmente citado, passa a ser aí uma regra.
se o acusado estiver preso, ele deve ser pessoalmente citado. Ok? Então, sinopse. Em regra, a citação é pessoal. Mas, como exceções, nós temos a citação por hora certa, quando o citando está se ocultando, está se escondendo para não ser citado, e temos a citação por edital, quando o citando está em local incerto e não sabido. Agora, se o citando, se o acusado estiver preso, a citação pessoal é obrigatória, artigo 360 do Código de Processo Penal. Bacana? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, sobre as espécies de citação daqui a pouco, mas antes eu quero trazer para vocês os requisitos da citação. Os requisitos da citação estão aí nos artigos 352, 357 do CPP. 352 e 357 do CPP, nós temos aí os principais requisitos da citação. Vamos começar com o artigo 352. O mandado de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, o nome do réu ou, se for desconhecido, seus sinais característicos. Atenção, é possível se processar alguém sem saber o nome dele? É. Às vezes, e isso como a maior possibilidade de acontecer na ação penal privada, eu não tenho a qualificação do sujeito. Imagine que o Sr. João, da padaria Pão Bom, ele me injuriou. Mas eu não sei o nome completo do Sr. João. Eu contrato o advogado não consegue descobrir o nome completo do Sr. João, mas aí ele faz a queixa, né, oferecendo a queixa contra o Sr. João, que é branco, olhos verdes, cabelo liso, que é o padeiro da padaria Pão Bom, que fica na rua tal, número tal, bairro tal. Olha, eu estou fornecendo elementos suficientes para individualizar o querelado, para individualizar o réu ali naquela ação penal privada. Ok? Então é possível se oferecer uma peça acusatória dessa forma? É. Com informações, ainda que eu não tenha a qualificação completa, mas com informações básicas e sinais característicos que sejam capazes de individualizar a pessoa. Na ação penal pública, é mais difícil isso acontecer, por quê? Porque geralmente a ação penal pública, ela se baseia num inquérito policial, ela se baseia, né, em uma investigação preliminar feita pelo Estado. O Estado, em regra, consegue descobrir, mas nada impede, por exemplo, que quando se investigue uma associação criminosa para o tráfico, você consiga identificar a pessoa só pelo pseudônimo. Você tem sinais característicos porque você conseguiu uma imagem daquela pessoa, você tem informações de terceiros, de testemunhas, mas você não consegue qualificar aquela pessoa. Pode acontecer? Pode. Então, quando isso acontecer, será possível nós termos esse inciso 3. O nome do réu ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. Às vezes, só o prenome, sou João, da padaria Pão Bom, ou, por exemplo, o Kim, que mora... que é conhecido no bairro tal, que mora na viela tal, que tem tais e tais características físicas, etc, etc e tal. É possível? É. Ok? Pois bem, além disso, vai constar ainda do mandado a residência do réu, se for conhecida, o fim para que é feita a citação. Atenção ao inciso 6. O juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Esse inciso 6, ele se refere a um momento, a uma época em que o réu ele era citado para comparecer num determinado local, no juízo, num dia e hora determinados, para ser interrogado. Por quê? Porque o interrogatório era o primeiro ato da instrução criminal. Então, a citação era para o réu comparecer em determinado local para ser interrogado. Ok? Só que com a mini-reforma que nós tivemos no Código de Processo Penal, lá em 2008, a gente vê aqui, por exemplo, no artigo 400, né? O artigo 400, podemos colocar na tela. Lá na mini-reforma que o CPP sofreu em 2008, nós temos o interrogatório como o último ato da instrução criminal. Então, isso mudou em 2008. Em 2008, ao invés de a citação ser para o réu
comparecer para ser interrogado num local, dia e hora determinados, a citação passou a ser para quê? Passou a ser para o réu ele apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. A gente vê isso também, além aqui do artigo 400, né, trazer o interrogatório como último ato da instrução criminal. Quando a gente vai lá no artigo 396, e eu vou abrir aqui o 396 para vocês, quando a gente vai lá no artigo 396, a gente encontra, né, o CPP dizendo o seguinte, que recebida a denúncia, né, o juiz ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, a citação não é para ele comparecer a algum local no dia e hora determinados. Não, agora não é mais assim. A citação agora é para o sujeito apresentar a resposta à acusação em 10 dias. Então, o que eu quero que vocês façam aqui é um exercício mental sobre esse artigo 352, inciso 6, porque hoje a citação não vai indicar mais o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, mas sim vai indicar que ele deve apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. Agora, a gente tem uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é o procedimento sumaríssimo, porque no procedimento sumaríssimo, lá da Lei 9.099, a citação lá que deve ser pessoal, em regra, a gente vai falar da possibilidade de citação por hora certa também lá no GCLIM, mas a citação lá que pela Lei 9.099 ela deve ser pessoal, ela é para comparecimento para a audiência. Então lá sim, a citação vai ser para comparecimento num determinado local, num determinado dia, numa determinada hora, para a audiência. E aí, nesta audiência, lá no procedimento sumaríssimo, é que será apresentada a resposta à acusação oral, e aí o juiz decide, nesta audiência, se rejeita ou se recebe, e se recebendo já dá início à audiência de instrução e julgamento. E aí, na citação, já avisa ao acusado, né, que ele deve levar as testemunhas que ele quiser apresentar ou indicar, né, nominá-las com 5 dias de antecedência para que elas sejam, então, intimadas pela justiça. Tá? Então, quando a gente vai lá na Lei 9.099, eu vou abrir aqui a Lei 9.099, quando a gente vai lá na lei, a gente tem essa regra, né, do artigo 66, de que a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por mandado. Então, a gente tem aqui essa regra de que na Lei 9.099 a citação ela vai ser pessoal. Tá? E o artigo 68 diz o seguinte, olha, do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que na sua falta ser-lhe-á designado defensor público. Tá? Então, nós temos essa regra. E a gente evoluindo lá para o processo penal, a gente encontra o artigo 78, que diz o seguinte, oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Parágrafo 1º, se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos artigos 66 e 68 desta lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes de sua realização. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? No procedimento ordinário, procedimento sumário e nos procedimentos especiais regidos por leis especiais, e quanto a esses, vigora a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 127.900. Então é o seguinte, nos procedimentos ordinário e sumário, em que aplica-se o artigo 400 do CPP, e no caso 400 CPP no ordinário, e no caso do sumário, a gente aplica o 531, que é basicamente, vou pôr na tela, é basicamente o que está lá no artigo 400,
O 531 trata do procedimento sumário e fala que o interrogatório também será o último ato da instrução criminal. Então, nos procedimentos ordinário e sumário, pelas regras do artigo 400 e do 531, que são mais ou menos Ctrl+C, Ctrl+V um do outro, o interrogatório é o último ato da instrução criminal, ok? Nos procedimentos especiais regidos por leis especiais, ainda que lá nessas leis, como por exemplo no Código de Processo Penal Militar, na Lei de Tráfico, no Código Eleitoral, ainda que lá ainda conste o interrogatório como primeiro ato da instrução criminal, isso não vale mais, porque o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 127.900 do Amazonas, a decisão é de 3 de março de 2016, o acórdão foi publicado em 3 de agosto de 2016, então vale desde a data da publicação essa orientação. O Supremo fixa a orientação de que a regra do artigo 400 do CPP, que prevê o interrogatório como último ato da instrução criminal, ela deve ser observada em todos os procedimentos regidos por leis especiais. Ok? Então o que eu quero dizer para vocês? Que ninguém é mais citado, exceto o procedimento sumaríssimo, mas ninguém é mais citado para ser interrogado logo de início. Então, no sumaríssimo, deixa eu só corrigir aqui. Exceto no procedimento sumaríssimo, ninguém é mais citado para comparecimento em determinado local, determinado dia, determinada hora. Ok? Por que que antes, repito, por que que antes nos procedimentos o sujeito era citado, conforme diz o artigo 352, inciso 6, por que que antes ele era citado para comparecer em determinado juízo, determinado lugar, determinado dia, determinada hora? Porque ele ia ser interrogado. Era o primeiro ato da instrução criminal. Isso mudou em 2008. O interrogatório passou a ser o último ato da instrução criminal e ele passou a ser citado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. Então, esse inciso 6 do artigo 352, ele acabou sendo prejudicado. Ok? Então, ninguém mais é citado para comparecer em determinado juízo, dia, hora e lugar, para ser interrogado. Por quê? Porque o sujeito é citado para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Ok? Essa é a regra do artigo 400 do CPP, que é a regra que deve ser observada nos procedimentos regidos por leis especiais e é uma regra também repetida no artigo 531 do CPP, que trata lá do procedimento sumário. Agora, quanto ao juizado especial criminal, procedimento sumaríssimo, eu ainda tenho citação para o sujeito comparecer em determinado juízo, dia, hora e lugar, mas para a audiência. Porque lá também o interrogatório é o último ato da instrução criminal. No procedimento sumaríssimo, uma vez oferecida a denúncia ou queixa, o juiz ele não a receberá de cara, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz mandará citar o acusado para comparecer num determinado local, dia, hora, para a audiência de instrução e julgamento, conforme nós vimos aqui nos dispositivos legais que nós apresentamos aqui da Lei 9.099 de 95. E o acusado será citado, então, para comparecer acompanhado de advogado. Se não comparecer, um defensor será nomeado para ele e para levar suas testemunhas ou, se quiser, que com 5 dias de antecedência ele apresente as testemunhas, os nomes das testemunhas, para que a justiça possa intimá-las. Tá? E aí, no dia da audiência, o procedimento é muito célere, no dia da audiência, o juiz vai então instar, o advogado vai abrir prazo de 20 minutos para a defesa apresentar a resposta à acusação, e aí apresentada a resposta à acusação oral, o juiz vai analisar aquela acusação, aquela denúncia ou queixa que foi feita, confrontá-la com a resposta à acusação, e aí ele decide se rejeita com base no 395 ou se recebe. E se ele receber, então, dá início à audiência de instrução e julgamento com declarações do ofendido, ou seja, da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, interrogatório, debates orais e sentença, tudo oralmente, tudo em audiência. É um procedimento muito célere, é um procedimento muito rápido, o procedimento sumaríssimo. Ok? Então, ressalvado o procedimento sumaríssimo, em que ainda o acusado é citado para comparecer em determinado local, dia e hora para audiência de instrução e julgamento, ressalvado esse procedimento sumaríssimo, no mais o inciso 6 do artigo 352,
ele restou prejudicado, porque hoje a citação não é mais informando onde o réu deverá comparecer, mas sim a citação hoje, ressalvado o procedimento sumaríssimo, a citação hoje é para apresentação de resposta à acusação no prazo de 10 dias. Bacana? Beleza? Show de bola. Vejam quanta informação a gente conseguiu trazer só com a análise do inciso 6 do artigo 352. Vamos então para o inciso 7. Vamos lá. O mandado de citação indicará a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Ou seja, a assinatura do escrivão e do juiz. Lembrando que, atualmente, isso é feito eletronicamente. Hoje em dia, todos nós que estamos aí, quer seja nos órgãos de polícia judiciária, quer seja o Ministério Público, quer seja o Poder Judiciário, quer seja a Defensoria Pública, todos nós hoje, em regra, assinamos os nossos documentos digitalmente, com o nosso token, a nossa senha. Eu não me lembro mais a última vez que eu usei a caneta para assinar um despacho, ou um relatório, ou um auto de prisão em flagrante. É tudo feito hoje digitalmente, com token e ou com senha, dependendo do sistema e do documento que a gente está assinando. Tá bom? Então, a mesma coisa vai acontecer com o juiz. Eles hoje, ele e o escrivão, assinam também digitalmente. Tá? Dando sequência aí, o artigo 357 fala o seguinte, olha, são requisitos da citação por mandado. Leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. 2. Declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Então, o oficial de justiça vai ler o mandado e vai dizer o dia e a hora que ele conseguiu fazer essa citação e vai dizer se o sujeito aceitou ou recusou a entrega da contrafé. Vai certificar isso aí. Uma outra observação importante, gente, que é muito cobrada em prova. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe dos respectivos serviços. Então, o militar ele vai ser citado por intermédio do chefe dos respectivos serviços. Já o funcionário público não militar, o artigo 359 fala o seguinte, olha, o dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Quero só fazer uma observação aqui. Esse artigo 359, ele guarda uma relação com aquele antigo tipo de citação que a pessoa era citada para interrogatório e aí ela tinha que comparecer num determinado local, dia e hora, para ser interrogada. No caso do funcionário público hoje, ele é citado para quê? Ele é citado, a gente tem inclusive o procedimento especial, no caso de crimes praticados por funcionário público, A gente tem lá o artigo 514, que fala de uma resposta por escrito no prazo de 15 dias, inclusive. Então, o funcionário público ele vai ser citado para quê? Para apresentar essa resposta por escrito no prazo de 15 dias, e não para comparecer em determinado local. Tá? Então, no caso de citação, esse artigo 359 ele precisa ser visto com reservas. Por quê? Porque o funcionário público vai ser citado não para comparecer em determinado local, determinado dia, determinada hora, mas sim ele vai ser citado para apresentar uma resposta por escrito no prazo de 15 dias. Então, se for assim, não precisa dar ciência ao seu chefe imediato. Tá? Agora, se o funcionário público civil ele for intimado para comparecer em juízo, para ser ouvido como testemunha, ou se ele for citado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, lá do procedimento sumaríssimo, isso implica o quê? Implica que ele está sendo ou intimado como testemunha, para ir a juízo, ficar à disposição da justiça, ou citado no procedimento sumaríssimo para comparecer também à justiça. Então, nesses casos em que a citação lá no sumaríssimo ou a intimação dos demais procedimentos fizer com que, naquele dia e naquela hora determinados pelo juízo, o funcionário público tenha que estar lá, nesses casos, o seu chefe imediato deve sim ser comunicado. Por quê? Qual a razão disso? Organização do serviço público. O chefe precisa saber que naquele dia, naquela hora, ele não poderá contar com aquele funcionário público, que muitas vezes atende ao público. Então vai faltar um funcionário público, ele tem que designar outro para aquela função. Então, mas isso só vai acontecer, a razão disso acontecer é a organização do serviço público. Então, se a citação do funcionário público
for para ele comparecer a uma audiência de instrução e julgamento no procedimento sumaríssimo, ou se ele for intimado para ser testemunha num determinado caso, nesses casos em que implica em sua disponibilidade para a justiça e indisponibilidade para o setor onde ele trabalha naquele momento, já que ele não tem a onipresença, não dá para ele estar em 2 locais ao mesmo tempo. Então, como ele estará à disposição da justiça e não estará à disposição do setor público onde ele trabalha, normalmente, aí o chefe dele tem que ser comunicado, sim. Agora, se for uma mera citação para ele apresentar resposta por escrito no prazo de 15 dias, ou dependendo da situação, se for um crime que não guarde relação com a função dele, se for uma citação para ele apresentar resposta à acusação num procedimento comum, nesses casos, o chefe dele não precisa ser cientificado, porque ele vai ser citado para apresentar ou resposta por escrito do 514 CPP ou apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias do artigo 396 e 396A do CPP. Então, se for só para apresentar a resposta à acusação, não precisa da ciência à chefia imediata. Por quê? Porque ele continuará trabalhando normalmente. Ok? Essa é a ideia. Então, o 359, vamos voltar nele aqui, né? O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como a chefe de sua repartição. Precisa ser visto com reservas em razão disso. Por quê? Muitas vezes ele vai ser citado apenas para apresentar a resposta à acusação e não para comparecer em juízo. Quando é que ele vai ser citado para comparecer em juízo? Lá no caso do procedimento sumaríssimo, que a citação é para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Agora, nos demais procedimentos, ele vai ser citado para a resposta por escrito do 514 ou para a resposta à acusação do 396 ou 396A. Ok? Agora, e quando ele for à audiência como testemunha ou como réu? Aí ele vai ser intimado, e aí quando ele for intimado para esses atos, o seu chefe imediato deve ser comunicado para saber que naquele dia, naquela hora, não poderá contar com ele. Ok? Chamar a atenção de vocês ainda para o seguinte, olha, nós temos carta precatória, carta rogatória e carta de ordem. O que é isso? Carta precatória é quando eu tenho um réu que ele tem residência e domicílio em uma comarca diferente daquela comarca em que ele está sendo processado. Aí, para ele ser citado, o juiz vai deprecar a citação dele. O que é deprecar? O juiz da comarca A, onde está correndo, onde foi recebida a acusação, ele vai mandar uma carta, hoje em dia isso vai pelo chamado malote digital, ele vai mandar uma carta precatória para o juiz da comarca onde aquele réu tem residência e domicílio, deprecando, ou seja, pedindo àquele juiz que faça o favor de mandar um oficial de justiça citar o acusado, citar o réu que está lá na comarca daquele juiz. E se compromete, quando preciso for, fazer o mesmo favor na comarca de cá. Né? Então, o juiz de uma comarca, onde está correndo o processo, manda para o juiz de outra comarca, onde o réu tem residência ou domicílio, para que aquele juiz mande, então, em nome do de cá, como longa manos de cá, fazendo um favor para o de cá, para que mande o oficial de justiça ir lá e citar aquele acusado, ok? Isso é carta precatória, veja, de um juiz de mesmo nível para o outro juiz de mesmo nível. Agora, se eu tiver um réu que está fora do país, ele vai ser citado por carta rogatória. E aí, neste caso da carta rogatória, há suspensão do curso do prazo de prescrição até o cumprimento. Por quê? Porque a carta rogatória, ela demora muito. É de um país para outro país. Então, a carta rogatória é quando o réu está morando fora do país. Eu sei onde ele está morando lá fora do país, eu mando uma carta rogatória para aquela autoridade do outro país para fazer a citação dele lá fora. Ok? E eu tenho ainda a carta de ordem. A carta de ordem, ela está prevista lá no artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei 8.038/90. É quando eu tenho... É como se fosse uma carta precatória
só que ela é encaminhada por uma autoridade judiciária superior para uma autoridade judiciária inferior. Aí, ao invés dela receber o nome de carta precatória, que é do juiz da comarca A para o juiz da comarca B, ela recebe o nome de carta de ordem, porque é de um desembargador para um juiz, ou é de um ministro para um desembargador, ou de um ministro para um juiz. Então, quando eu tenho uma autoridade judiciária de nível superior, né, de instância superior, deprecando o cumprimento de uma citação para uma autoridade de nível inferior, de uma instância inferior, eu não tenho precatória, porque é de cima para baixo. De cima para baixo é carta de ordem, tá? É o nome dado no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 8.038/90.